a retrospectiva. Vamos lá. Nós começamos o ano lá em fevereiro falando sobre a oração. Para apagar as luzes, por gentileza, também. Foi um ano de nós nos prepararmos, e como vai ser no próximo ano, de nós nos dedicarmos à oração como igreja durante o mês, nos preparando assim, nos rendendo a Deus, a sua vontade, ao seu querer, ao seu guiar naquele ano. E aí nós seguimos, e chegamos nos próximos 2 meses que nós dedicamos à comunhão, um tempo para fortalecer os nossos relacionamentos, de fortalecer a comunhão da igreja, os nossos relacionamentos para o propósito que Deus tem para conosco. Nessa época, o próximo, nós experimentamos algumas coisas. O próximo, por gentileza. Tivemos o retiro dos jovens, várias escolas, a escola de treinamento ministerial, a escola do sobrenatural. Foi a primeira vez que nos lançamos esse desafio a permitir a usar o sobrenatural de Deus para salvar pessoas, para a evangelização. Tivemos a escola de adoração, a celebração das mulheres nessa época, o retiro das mulheres, o próximo. E nós lançamos pela primeira vez na igreja, Deus deu o projeto CWB, a Amor em Curitiba. Essa equipe aí, junto com o Bruno e com a Jéssica, lideraram esse processo, começaram um processo de construção. Nós tivemos a cantata, o próximo, nós tivemos a cantata de Páscoa, a única esperança. Foi um tempo precioso de construir e ganhar. Muitas vidas foram ganhas por intermédio da cantata, que foi tocada aqui em Curitiba, em São José, em Vitimarsum. O próximo. Aí nós entramos nos próximos 2 meses, que foi dedicado à edificação, a nos fortalecermos uns aos outros para o serviço. E começamos a contar a nossa história por várias entrevistas, né? Dos mais jovens entrevistando os mais velhos, dos mais velhos entrevistando os mais novos. Fizemos um momento de valorizar aquilo que Deus foi construindo em nosso meio. Próximo. Aí foi um tempo de mudanças, né? Nós tivemos um tempo para abençoar e sermos abençoados ali para a igreja Rocha Viva. Nós saímos do endereço da Cascavel e aí ficamos 6 semanas, 6 domingos ali na igreja Rocha Viva. Foi o tempo que nós viemos para cá, uma nova casa. Próximo. E aqui nós celebramos então os nossos 25 anos, adorando ao Senhor, os mais jovens, os mais velhos, todos juntos. Próximo. Nessa época ainda nós tivemos um tempo de convivência dos grupos familiares, como temos anualmente. Um impacto que foi o encontro face a face com Deus, o aniversário da Comunhão Cristã Shalom lá de São José dos Pinhais, da comunidade Caminho Vivo de Paranavaí, tempo de celebração. E aí nós entramos no mês de julho, de novo um tempo de oração, e nesse mês nós tivemos 2 momentos especiais do aniversário da Comunhão Cristã Shalom lá em Vitimarsum e da Semana do Avivamento, em que nós acabamos nos reunindo de novo lá na Arena da Baixada. Muito bem, próximo. E aí nós iniciamos o tempo da semeadura. Tivemos a 15ª Conferência Profética com o tema Vitória, o retiro de casais, dias de curas e milagres com o pastor Isaor. Tivemos o History Makers junto com os jovens, especialmente com os jovens. Tivemos o dia feliz ali na Praça Menonita, foi um tempo de semeadura. Próximo. E aí nós entramos nos últimos 2 meses, os meses da colheita, mês onde é que nós vimos pessoas se entregando a Jesus, nos domingos, nos batismos. Próximo. E aí nós tivemos alguns eventos chaves que entraram em mês de dezembro, a viagem que eu pude fazer a missionária à Bolívia. Tivemos um encontro de liderança, a festa da colheita, participamos do Aviva Boqueirão. Foram 8 cultos aqui com as igrejas da regional, a festa do voluntariado e o nosso musical Jesus Veio e Ele Voltará, onde muitas pessoas foram abençoadas, a igreja foi fortalecida, pessoas foram salvas aqui em Curitiba, em São José e em Vitimarsum. Este foi o ano
de andar no Espírito. O andar no Espírito trouxe um tempo de muita gratidão do mover do Espírito Santo na nossa vida. E eu gostaria que, se possível, ali a técnica colocasse uma música para nós. Sentados como nós estamos, eu gostaria que você fechasse seus olhos e tivesse um momento de gratidão a Deus. Os pastores vão estar passando, fila após fila, impondo as mãos sobre você. Vamos entregar nesse momento esse ano de 2019, agradecendo pelo que Deus deu, louvando a Ele pelo tempo das dificuldades e que Ele usou elas para forjar o nosso caráter, que Ele nos deu tempos de alegria para celebrarmos as bênçãos deles. Amém, queridos? Então, pastores, por gentileza, passem pelas filas, impondo as mãos, a igreja comece a agradecer a Deus, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Muito obrigado, Pai Celeste, pela bondade e o agir do Senhor entre nós. Nós te exaltamos, ó Pai, por nos dar a oportunidade da experiência, do agir, do mover do Senhor em nossas vidas nesse ano. Obrigado por Espírito Santo, por nos pegar a mão e nos ensinar a confiar no Pai, a nos ensinar a guardar e andar no Espírito. Pai Celeste, eu quero lhe agradecer por esse ano e a entregar aos seus pés as lutas que tivemos, as dificuldades que passamos, entregar aos seus pés os desafios e as coisas que nós não conseguimos fechar nem concluir nesse ano. Nós entregamos aos seus pés. O Senhor é um bom Pai, um Pai presente em nossas vidas, um Pai que tem nos tocado, que tem nos fortalecido, que tem nos abençoado. Muito obrigado, Pai. Recebe o louvor, recebe a gratidão, recebe o reconhecimento por esse ano, Pai. Obrigado, Espírito Santo, por nos levar a momentos profundos da comunhão com o Senhor, por marcar a nossa vida, transformar a nossa cultura, nosso jeito de pensar, de cultivar os nossos pensamentos. Obrigado por ter fortalecido as nossas famílias, por ter nos ajudado como famílias a vencermos juntos os desafios que enfrentamos em família. Pai Celeste, muito obrigado. Obrigado pela sua bondade sobre nós. Continue agradecendo ao Senhor. Continue agradecendo ao Senhor. Continue agradecendo ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Gratidão, Senhor, gratidão, Senhor. Somos gratos, somos gratos. Somos gratos, somos gratos por cada momento, Senhor. Somos gratos a Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus, obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Senhor Deus, entregamos aos seus pés esse ano de 2019, com gratidão no coração, com louvor ao Senhor por tudo que o Senhor nos tem dado. Bendito e exaltado seja o seu nome, Deus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado. Amém, queridos? Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Obrigado pela música. Amém. Em nosso encontro que nós tivemos de liderança no dia 2 de novembro,
e que foi aberto para toda a igreja, todos aqueles que quiseram puderam estar participando. O pastor Luiz Magalhães, ali da comunidade cristã de Curitiba, ele começou de uma forma muito interessante, profetizando sobre a vida da igreja, sobre a vida de algumas pessoas em específico. Foi um tempo de ser ministrado sobre o tema céus abertos. E foi impressionante o ambiente que Deus deu naquele dia. Um ambiente de unidade, um ambiente de conexão com os céus, um ambiente de conexão uns com os outros, um ambiente onde aqui o Espírito Santo começou a falar, e no meio das palavras que nós ouvimos, não sei quantos que se aperceberam, mas o pastor Luiz, ele começou a profetizar sobre o ano 2020. E num dado momento ele falou: 2020 é o ano dos corações abertos, porque os corações abertos têm céus abertos. E nós conversamos e oramos como pastores sobre esse tema, sobre essa palavra específica, esse momento do Espírito Santo falar conosco ali como igreja. E assim nós começamos a pensar e formamos essa declaração: o ano de corações e de céus abertos. E o texto que o Senhor nos deu foi de Colossenses capítulo 3, onde diz assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo está, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados em glória. E a outra tradução, a nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que são daqui da terra, porque vocês já morreram, e a vida de vocês está escondida em Cristo, que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês. E quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. E aí eu pedi para a equipe de mídia trabalhar esse tema e esse texto sobre o ano de 2020. E aí o pastor Paulo, ele veio com a seguinte imagem. Você pode baixar um pouquinho a luz aqui, porque tem alguns detalhes que eles são importantes. Quando eu recebi essa imagem, eu mostrei ela para o meu cunhado, que estava de visita aqui esses dias. E ele de pronto, ele viu, ele disse: tem uma imagem por trás dessa imagem. Existem umas letras ali. E aí eu perguntei para o Paulo: o que são aquelas letras que estão por trás ali? Vai precisar diminuir um pouquinho aqui para ele ficar um pouquinho mais aparente. E o Paulo se admirou, ele não tinha percebido as letras no fundo. E aí eu pedi ajuda para o pastor Maurício Marques, que está passeando lá. Interessante hoje a tecnologia, por isso o pastor Maurício Marques está lá em Nova York, passeando lá, e eu mando um WhatsApp para ele e ele me responde lá de Nova York. E pergunto para ele sobre as letras que ele conhece muito bem no hebraico, e você lê elas da sua direita para a sua esquerda. E ele disse: não estão muito claras, mas as letras que eu leio ali são Rei, Yod, Vav e Lamed. Ele disse: as 4 letras elas não formam uma palavra, mas eu posso profetizar sobre elas, porque cada letra tem um significado específico. E ele começou a profetizar dizendo assim, ele deu 2 versões. A primeira é a revelação para a mão do homem, que segue a direção, a correção do cajado do bom pastor. Revelação, mão do homem, direção, cajado do bom pastor. Ou ele diz, podemos profetizar assim:
luz e sabedoria para o homem que adorar, no caso a mão, de acordo com a revelação. Quando você pega essas palavras, as primeiras, a primeira palavra, a primeira letra, rei, você tem a palavra revelação, luz ou sabedoria, que significam os céus abertos, ou a boca de Deus que está falando, o falar de Deus sobre as nossas vidas. A segunda letra, mão do homem, o homem que adora, significa um coração aberto, porque o coração que está aberto é o coração que adora. E o ambiente onde existe adoração, nesse ambiente os céus estão abertos, como nós fomos ministrados ali pelo pastor Luiz. O ambiente da oração, o ambiente da adoração, ele abre os céus, como às vezes tenho dito, nós somos portais dos céus, e quando nós oramos, esse portal dos céus, ele se abre, como diz o salmista. E a última letra, falando de direção do cajado, do bom pastor, fala dos céus abertos e o coração aberto. Um coração aberto, ele permite que o pastor, o bom pastor, o Senhor Jesus, ele ministre a vida, ele toque a vida. E ele usa a vida dos seus irmãos, dos seus apacentadores para tocar a sua vida. E esses dias eu ainda fiz um momento a mais. Você que me acompanha, recebe as minhas mensagens no WhatsApp. Eu compartilhei a mensagem do apóstolo Rony Chaves, que tem um ministério profético reconhecido sobre a terra. Pode ligar as luzes de novo, por gentileza? E ele é um vídeo um tanto extenso, de 11 minutos. Se você não recebeu ele ou não assistiu ele, por ele ser muito comprido, sentiu a ler, a ouvir ele. Apesar de ser em espanhol, ele fala um espanhol muito pausado e você pode acompanhar muito bem a palavra profética. E ele declara como, entendendo, eu tenho acompanhado ele ano após ano, ele tem uma guia profética que ele compartilha com os ministérios amigos e com os que andam junto com ele e que reconhecem a ele. E ele fala do ano de 2020 como o ano da boca de Deus. E ele estava sendo ministrado, conversando um pouquinho sobre esse assunto. Ele coloca num texto que ele escreve à parte, que Deus tem um calendário próprio dele. E esse calendário é um calendário do Espírito. E esse calendário tem a ver com o Kairos de Deus. Nós vivemos nós somos acostumados ao calendário que tem um cronológico, né? Que é em linha reta. Mas Deus, ele trabalha em ciclos de 3, em ciclos de 7 e em ciclos de 10. A Bíblia ela é escrita em termos do 3, em termos do 7, em termos do 10. E a cada 10 anos, e nós estamos aí no ano judaico 5.780, nós estamos no 80, já desde outubro ali, setembro, outubro, que virou no calendário bíblico. E para nós é o ano 2020, uma nova década. Ele diz a década do 2010 foi a década do ministério profético. Foi a década em que Deus restaurou, levantou o ministério profético na igreja, moveu a igreja a profetizar. Aconteceu muito no ambiente profético. E a década do 80, a década do 20 no nosso calendário é a década do evangelista. É a década em que muitos sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer para a salvação de vidas. E o profético tem trazido a escola do sobrenatural, que nós começamos o ano passado já, ou esse ano, né? E esse mover de usar o profético para ministrar a cura, ministrar sinais, prodígios, maravilhas na vida das pessoas, é essa década que nós entramos, onde muitos sinais, prodígios, maravilhas vão acontecer por intermédio da igreja. É um tempo de evangelização, é um tempo de muitas cruzadas, é um tempo de muita salvação da parte de Deus. E quando nós olhamos esse
esse calendário nosso, inclusive o Rony Chaves, ele deixa bem claro que não serão dias simples. Não, as crises, elas vão continuar sobre a face da terra. As dificuldades entre os povos vão continuar. As trevas, como diz as Escrituras, vão aumentar a sua intensidade. Mas, por outro lado, a luz vai aumentar na sua intensidade. Trevas e luz vão ficar cada vez mais distintos. Não vai haver mais lugar para a parte cinza. Vai haver uma definição muito grande. E esse processo, para a igreja, vai ser um processo desafiador. Por isso que vem muitos sinais, vem muitos prodígios, para que a igreja seja usada para resgatar e salvar vidas. Amém, igreja? Parênteses, por gentileza, dá para desligar os ventiladores? Muito obrigado. Quando nós falamos sobre os corações e os céus abertos e lendo aquilo que Deus está falando para nós como igreja local e aquilo que Deus está falando em termos de nações da terra, eu entendo que o discernimento do apóstolo Rony Chaves, ele se encaixa muito bem com o tema corações e céus abertos. Corações abertos recebem a revelação dos céus e recebem a direção do bom pastor para a salvação de vidas. Uma das coisas que o Rony Chaves fala muito, ele tem falado isso nos últimos tempos, de alinharmos as nossas sementes com a evangelização, de alinharmos os nossos empreendimentos com a evangelização. Ele tem profetizado ano após ano que as mulheres estão sendo levantadas como empreendedoras, com foco, assim como as mulheres que acompanhavam Jesus, a ministrar para a salvação de pessoas. E há um mover muito especial. Eu estava compartilhando essa imagem, esse vídeo do Rony Chaves com o Milton, e o Milton estava celebrando: estou no lugar certo, na hora certa, porque existe uma palavra de evangelização específica para a Europa, e a reevangelização das nações da Europa. E não sei se você se lembra, mas está guardado aqui no coração uma palavra que tem 5 nações na Europa que estão aguardando a nossa ida para lá para tocar. Uma delas é Portugal, outra delas é a Espanha, outra delas é a França, outra delas é Portugal, e a quinta ainda não descobri. São países onde nós estamos tendo acesso e contato com pessoas, e pessoas estão já localizadas ali para a salvação e serem usadas naquela região de uma forma extraordinária. Então, corações abertos, ouvem o que os céus estão dizendo, e corações abertos estão disponíveis, sim, Senhor, estão disponíveis ao agir do Espírito para cooperar na face da terra aquilo que Ele está proclamando nos céus. Então, os céus estão falando e a terra está ouvindo. Eu vou trazer na sequência, às vezes vem, às vezes vai. Tem um texto nos Salmos, que quando a terra ela manifesta, aí não sei a palavra certa, se a terra busca a justiça, os céus se manifestam sobre a face da terra. Quando a terra ela se levanta, e os filhos de Deus se levantam sobre a face da terra, os céus que estão preparados, esperando somente corações abertos, eles se manifestam de uma forma extraordinária. Então, uma das orações dessa noite: Senhor, dá-me um coração aberto. Senhor, abre o meu coração. Senhor, eu quero ter um coração aberto, eu quero estar ligado com o que os céus estão falando. Porque sobre a face da terra você foi escolhido da parte de Deus para você manifestar o que os céus estão falando, o que os céus estão querendo fazer. Quem concorda, diga um amém bem forte aí. Glória a Deus pela sua força. Voltando para o texto, eu gostaria de fazer 2 menções do texto, e aí gostaria de ter um tempo de oração por esse ano. Colossenses, o primeiro versículo, ele fala assim: portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo. Esse, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, ele pode parecer numa primeira leitura como um questionamento: se eu fui ou não fui? Mas é na verdade uma afirmação, tanto que na outra tradução, na Nova Linguagem de hoje, ele pega esse entendimento, ele diz: vocês foram ressuscitados com Cristo Jesus.
E ele combina com o que é dito em Romanos: quando nós fomos batizados, nós ressuscitamos em Cristo Jesus para uma nova vida. Nós morremos com Cristo e nós ressuscitamos com Cristo. Esses dias, compartilhando isso com uma pessoa que não é do nosso meio, ela escreveu para mim de volta assim: é uma bela promessa. Eu retruquei: não é uma promessa, é uma verdade estabelecida na sua vida. E quem não entende isso no espírito, não entende isso de forma alguma na alma, porque esse é um ponto que nós precisamos entender por revelação no nosso espírito. Nós ressuscitamos com Cristo Jesus. O nosso espírito recebeu a visitação e a habitação do Espírito, e nós somos uma nova criatura. Nós somos cidadãos do céu. Nós temos uma marca dentro de nós, que foi implantada em nós, e nós temos o poder da ressurreição de Cristo Jesus manifesto em nós. Você pode dizer um amém forte para isso? E a meditação de hoje, de Efésios 1. Paulo, ele começa a explicar essas coisas. Ele diz: Pai, concede espírito de sabedoria, concede espírito de revelação no conhecimento do Senhor mesmo, para que a esperança do chamamento, os olhos do coração sejam iluminados, o seu entendimento seja iluminado como uma revelação do céu, e você perceba a força da esperança que você tem dentro de você, que você perceba o seu chamado, e que você perceba em Cristo Jesus o poder da ressurreição que está aí em você, já está na sua vida. E essa é uma das verdades que o Espírito Santo falou esse ano na sua vida. Ele já está, já habita, já está aí na sua vida, já foi depositado. Você não recebeu o Espírito Santo por medida, você recebeu o Espírito Santo por inteiro. Você não recebeu o Espírito Santo júnior, você recebeu o Espírito Santo por maduro, completo. Você está preparado no seu espírito, você foi carregado em Cristo Jesus, você com tudo que você precisa para manifestar o reino de Deus em poder e em glória. Digam glória a Deus bem forte. Ele diz: sendo assim, sendo essa verdade uma verdade estabelecida da nossa posição, da nossa identidade em Cristo Jesus, nesse próximo ano, essa nossa posição, essa nossa identidade em Jesus, esse nosso estar à direita de Cristo Jesus nas regiões celestiais, essa nossa identidade, a marca que nós temos nele. Eu falei como nós falamos desde o ano passado, e nesse ano, as 9 marcas que a cruz de Cristo nos trouxe, marcando a nossa identidade. E eu cheguei a escrever um livro, cheguei a ministrar 9 mensagens sobre isso com a igreja, repetir, trabalhei o processo de cura e libertação na igreja. Eu fiquei me perguntando: Senhor, o que é isso? Eu tenho feito tanto trabalho de consolidação, de embasamento dessas verdades, e parece que eu não consigo avançar, não consigo romper. E aí o Espírito Santo disse: nesse próximo ano. Aí ele deu um projeto que nós vamos fazer 2 vezes esse ano. Vamos precisar nos preparar em jejum e oração, pelo menos 21 dias. Quem vai estar ministrando, quem vai ser ministrado, para esses dias ser um dia de cura da nossa identidade de uma forma extraordinária. Nós teremos aqui 9 salas, e em cada sala que você entrar durante aquele dia, você vai ser curado numa das suas áreas, você vai ser ministrado na sua identidade, e você vai ser marcado de uma forma extraordinária. Ao final do dia vai ser uma explosão de louvor como nunca visto, que nem penetrou no coração, nem conseguimos imaginar. Nós vamos viver tempos extraordinários. Uma das coisas que o Senhor Jesus ensinou nesse ano, e eu espero que você tenha acompanhado esse processo, uma palavra que caiu muito, é a palavra intencional. Sermos intencionais.
E o Espírito Santo, ele opera em nós e ele espera que sejamos intencionais. Você só vai falar em língua se você for intencional e você começar a produzir sons, conforme Atos 2:4, e eles começaram a falar. E aí o Espírito Santo entra. Quando você começa a profetizar e começa a dizer uma, duas palavras, você começa a entrar no fluxo do Espírito. Quando a terra se move, os céus vêm juntos e se manifestam. Mas quando nós ficamos reticentes, inseguros, e ficamos ali, às vezes, como eu, ficar no zelo do medo de errar, nós bloqueamos o processo. E quando nós exercemos fé e vamos em frente, nós vamos experimentar e experimentamos o andar no Espírito. Então andamos intencionalmente no Espírito, porque nós sabemos quem somos, sabemos que o Espírito Santo está em nós, e nós vivemos pelo poder do Espírito Santo. Então 2020 vai ser um ano de forma muito consciente, de sair de uma situação da infância na fé. Sabe aquele ficar chateado, ficar achando problema, ficar reclamando, são marcas da infância. E as marcas da infância vão nos deixar. Assim como Paulo diz, quando eu era menino, eu agia como menino. Mas chegou o tempo em que eu tomei uma decisão. E eu deixei de ser menino e assumi assumi a minha maturidade. Nesse 2020 nós vamos sair da infância da fé e vamos avançar para sermos pais espirituais. Homens e mulheres que geram filhos e filhas. Não mais meninos e meninas lançados para lá e para cá por sentimentos, por influências, mas guiados pelo Espírito Santo como filhos maduros. A natureza, ela busca, ela anseia pelos filhos maduros, e nesse ano de 2020, você e eu, nós vamos decidir, e estamos decididos a avançar e nos manifestarmos como filhos maduros, como homens e mulheres maduros no reino de Deus, que sabem manifestar o reino de Deus onde chegam, que sabem e têm o discernimento do Espírito onde se movem para manifestar o reino de Deus. E para isso nós precisamos da revelação de quem somos em Cristo Jesus, da nossa nova identidade em Cristo. O poder da ressurreição nos deu uma nova natureza, uma nova identidade. E Jesus, ele caminhava sobre a face da terra, ele sabia quem era. E ele começou a se mover no momento em que o Pai disse: você é o meu filho, você é meu filho amado, e eu tenho prazer na sua vida. Quando essa revelação veio sobre ele, quando esse momento nos seus 30 anos, no batismo, veio sobre ele a partir dali ele se moveu no ministério. E esse tempo chegou para a igreja, da igreja entender, nós somos filhos amados, nós somos filhos e filhas que Deus ama, e filhos e filhas em que Deus tem prazer. Diga assim comigo: eu sou um filho, uma filha amada. E o meu Pai tem prazer na minha vida. Isso vai se tornar uma revelação dentro de você, como algo que os céus estão abertos falando, assim como os céus se abriram sobre Jesus no dia de batismo, o dia que essa revelação, ela consolidar o seu coração, firmar o seu coração, os céus estarão abertos sobre a sua vida. E Jesus se moveu com os céus abertos, porque tinha essa revelação clara na sua vida, e a partir daí se moveu com sinais, prodígios, maravilhas, o que foi necessário. Uma das palavras que eu tenho proclamado muito aqui, quer dizer, o Espírito Santo tem proclamado, eu gostaria que você escrevesse ela no seu caderno, e você declarasse ela dia a dia: eu sou profundamente amado, eu sou abundantemente abençoado, eu sou altamente favorecido, sou profundamente amado, eu sou abundantemente abençoado, eu sou altamente favorecido. A graça de Deus, ela está sobre a sua vida. O tempo de clamar por misericórdias passou, porque o tempo da graça está presente. A graça, o favor de Deus está aí diante de você. O tempo de caminhar na herança, o tempo de caminhar na promessa, o tempo de caminhar no amor se manifestou, está aí presente sobre as nossas vidas.
Nos últimos anos, essas 5 coisas foram ministradas aqui na igreja: a misericórdia, a graça, foi ministrado a justiça, foi ministrada a promessa, foi ministrado o amor. E nesse novo tempo, essas 5 marcas, elas vão se manifestar de uma forma extraordinária para a salvação de vidas. Você pode dizer assim junto comigo: somos profundamente amados, somos abundantemente abençoados, somos altamente favorecidos. Mais 2 vezes bem forte: somos profundamente amados, somos abundantemente abençoados, somos altamente favorecidos. Você que está na internet acompanhando, diga também junto conosco: somos profundamente amados, somos abundantemente abençoados, somos altamente favorecidos. Glória a Deus. Um ano de coração aberto para o que Deus falar conosco e para o que Deus quer fazer conosco. Um ano de ter um coração disponível nas mãos do Senhor para que Ele possa falar e agir na face da terra como lhe apraz. Um ano para viver a revelação que fomos ressuscitados com Cristo. Vivemos hoje no poder da ressurreição para manifestar a vida abundante em Cristo Jesus para a salvação das multidões. Amém, queridos? O segundo pensamento nesse texto que está colocado aqui em Colossenses: portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito na face da terra como lhe apraz. Aleluia, um eco aí. Aqui existe algo interessante. E algo que o Espírito Santo está falando nessa palavra intencional. Muitas vezes eu ficava me perguntando sobre o Novo Testamento, porque quando você termina, por exemplo, nós estamos lendo Efésios, você lê os 3 primeiros capítulos, e você tem tudo que Deus fez. E aí você entra no capítulo 4, 5 e 6, no capítulo 4 ele começa assim: tendo um chamado, sendo abençoados, agora se posicione a guardar e proteger a unidade. Na minha cabeça sempre era um mandamento aquilo. E aí você pega Romanos, é a mesma coisa, você vai até o capítulo 11, é o agir, o mover, o trato de Deus. Chega no capítulo 12, apresentai-vos, pois, portanto, depois de todas essas misericórdias de Deus, como filhos amados, e apresentai-vos em sacrifício vivo, santo e agradável, renovai a vossa mente, sempre dando uma ordem, uma palavra de comando. Eu por muito tempo recebi isso como um mandamento, uma ordem: eu tenho que obedecer isso aqui, pronto. Sim, senhor. E aí nós ficamos meditando sobre a graça e fiquei pensando: puxa, como é isso? A graça, o favor, o mover de Deus. E uma das coisas que o Espírito Santo vem falando, a palavra é intencional. Os céus têm agido, esperando a terra agir, esperando os filhos de Deus reagirem ao agir de Deus. E vem o vento impetuoso, e começam a falar, e o Espírito Santo concede eu falar conforme Ele apraz, e eles falam em línguas e começam a falar ali as pessoas, e aí eles começam a pregar, e aí os céus respondem com salvação de vidas, e aí eles batizam, e há uma interação constante dos céus agindo e a terra respondendo ao agir de Deus. E aí nesse texto de novo, nós fomos ressuscitados com Cristo, os céus agiram a nosso favor, agora seja intencional e ponha a cabeça nos céus. Ponham o seu interesse nas coisas que estão nos céus. E já no versículo seguinte ele diz: pensem as coisas que estão no alto, onde Cristo está. E você sabe que os seus pensamentos, em Cristo Jesus, você foi liberto para seguir os pensamentos que Ele dá. Até então havia uma manipulação, veja Efésios 2, que nós vamos ler amanhã cedo, se você não está acompanhando, hoje à noite leia Efésios 1, e entre no ritmo de ler um capítulo por dia, começa em Efésios 2 e assim por diante nós vamos caminhando.
Se não está recebendo o WhatsApp, me passa um WhatsApp, que daí você me coloque na sua lista lá de contatos, e aí nós temos a linha aberta. E esse texto está falando que nós precisamos assumir uma postura proativa, uma atitude intencional, na maneira como nós pensamos, como nós nos conduzimos, como nós planejamos a nossa vida. O Espírito Santo sempre vai esperar uma resposta nossa, ao falar dele. E nesse ano nós vamos aprender sobre, nesse ano nós aprendemos sobre o andar no Espírito com uma atitude intencional, como já falei. E permitir que o Espírito Santo encha a nossa vida, a nossa alma. Uma das coisas que nós aprendemos, por exemplo, que ficou patente, é que a oração feita, Senhor, enche-me do seu Espírito, não é uma oração para crente. É uma oração para quem está começando a sua caminhada, quando quer ser batizado no Espírito. Nós aprendemos que a palavra de Deus diz: enchei-vos do Espírito. Tome você uma atitude para se encher do Espírito Santo. Não é assim que está escrito ali? E como nós conversamos isso? Como nós nos enchemos do Espírito? Como nós damos espaço, como nós permitimos que o Espírito se mova em nossas vidas? Falando consigo mesmo, que Deus é bom, e Ele é fiel e verdadeiro, e Ele nos guarda, Ele nos ensina, falando consigo mesmo das coisas, da bondade em salmos, da história, do agir, do mover dEle em nossas vidas, falando das coisas de Deus. Nós normalmente fazemos isso negativamente, nos esvaziamos do Espírito, porque nós falamos dos problemas, das dificuldades, e nós ficamos falando da coisa ruim. E aí nós nos esvaziamos, nós perdemos a nossa força. Mas quando nós começamos a falar em salmos, do agir de Deus, Deus é minha força, é minha segurança, eu vou enfrentar isso aqui, que nem Caleb, ou Josué, eu vou pegar esse problema aqui, que nem comer, que nem pão quente, porque o Senhor é comigo. Aí você está permitindo que o Espírito Santo comece a encher os seus pensamentos. E aí a cantarolar: Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Começar a cantar o cântico que o Espírito Santo coloca em você, isso vai te enchendo do Espírito Santo. A gratidão é a outra arma. Quando você começa a agradecer, você está no centro da vontade de Deus, porque esta é a vontade de Deus, que sejamos gratos em tudo e por tudo. E a quarta marca que nós vimos, como nós nos enchemos do Espírito Santo, é nos submetendo uns aos outros. Você tem uma palavra e eu recebo essa palavra. O que também fomos ministrados, considerando os outros superiores a si mesmo. E há uma época em que o cristão ele acha que ele é mais cheio do Espírito Santo que o outro, que ele ora mais que o outro, então ele é mais espiritual que o outro. E é uma fase que a gente passa, normal. Mas essa fase passa. E aí quando se chega nessa fase, de entender que quando se considera que o outro é superior a você, aí você é abençoado pelo seu irmão. E aí uma criança pode chegar para você e te dar uma palavra, e você é abençoado. Porque o teu coração é um coração disponível ao falar de Deus, seja por um novo convertido, por alguém que está há anos servindo ao Senhor, por uma criança, por um jovem. Você tem um coração aberto para o mover do Espírito Santo. Isso tem a ver com sujeitar-se uns aos outros. Essas coisas nós aprendemos esse ano. Espero que você tenha usufruído. E a nossa pergunta que nós fizemos no voluntariado, o que estava escrito lá que já quase apagou? O QECO, quer dizer, o que JF. O que Jesus faria? Uma pergunta simples para perceber o toque do Espírito, para fazer para o Espírito Santo. E a nossa pergunta hoje nesse texto aqui: como é que os céus pensam? Como é que os céus pensam? Uma das coisas que nós aprendemos: você precisa pedir perdão dos seus pecados para ser perdoado?
Muito tempo nós pensávamos que sim. E aí descobrimos lá em 1 João 9, que quando nós concordamos com Deus, que aquilo está errado, concordamos com Deus que foi perdoado na cruz, Ele é fiel e justo para manifestar o perdão dEle na nossa vida. O concordar com os céus, que eles dizem, eu não preciso mais orar, Senhor me abençoe. Acabamos de ler hoje, que nós já somos abençoados em Cristo Jesus. Você sabia que, vi um irmão dizendo assim, você sabia que caiu como algo que o Espírito Santo estava falando? Você sabia que quando nós oramos das coisas que já nos são dadas, a oração fica enfadonha, pedindo as coisas que já nos foi dada. Mas quando nós começamos a reconhecer das coisas que já nos foi dada, a oração começa a borbulhar, a comunhão de oração começa a borbulhar, porque o agir do Espírito Santo vem trazendo a luz, e é isso que Ele quer, que a gente reconheça o quanto nós somos abençoados, favorecidos por Ele, amados por Ele. Como é que os céus pensam? Você conhece esse versículo de cor e salteado? Eu é que sei. Que pensamentos têm a vosso respeito? Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. E o versículo seguinte já, ele fala do coração aberto. O coração aberto experimenta esses pensamentos de Deus. Mas, ficando nesse versículo, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz. Como é que Deus pensa a seu respeito? Bem, Ele tem bons pensamentos a seu respeito. Ele é sempre gentil no falar dele conosco. Ele pensa coisas boas a nosso respeito. Por quê? Qual a razão dele pensar bons pensamentos sobre nós? Porque nós somos tão bonitos? Porque Ele vê a Jesus em nós. Ele vê a Cristo Jesus em nós. E Ele, quando olha para nós, Ele olha para nós como já completos. Ele não fica olhando para os nossos defeitos e dificuldades. Primeira vez que o Espírito Santo revelou essa palavra ali do batismo de Jesus, foi um conflito enorme dentro de mim, quando Deus disse assim: você é meu filho amado, eu tenho prazer na sua vida. Eu fiquei argumentando com Deus, achando que eu era maior que Deus. Não, mas eu tenho muita coisa para acertar ainda. Eu não consigo fazer tudo como devia. E Deus ficava me insistindo: você é meu filho, eu tenho prazer na sua vida. Mas Deus, abre o olho. E Deus vê outras coisas que nós vemos. Deus pensa de uma forma distinta em relação ao seu irmão, sua irmã. Quando nós estamos casados por muito tempo, passa alguns anos assim, a gente fica casado, a gente olha um para o outro e começa a ver o quê? Problema. Quando a gente fica no grupo familiar por muito tempo, a gente começa a ver o... E Deus não olha assim, Deus não pensa assim. Os pensamentos dele são pensamentos bons, pensamentos de paz. E o que significa paz? A palavra aí é shalom, né? Quando alguém perguntar para você, o que é paz? O que é shalom? A tradução aqui diz paz, mas não é uma tradução correta. A palavra shalom, ela significa, eu acho que eu vou colocar um quadro lá para a gente aprender isso, consolidar bem. A palavra shalom significa ser completo, ser inteiro. Quando a palavra de Deus diz que nós somos justificados em Cristo Jesus, nós já estamos justos nele. Nós já estamos shalom. Nós já estamos completos. Nós já estamos aos olhos de Deus inteiros. Nós já temos dentro de nós uma vida harmoniosa em todas as áreas da nossa vida. Apenas precisamos reconhecer e nos unir aos céus no nosso pensamento. A palavra shalom, ela significa tranquilidade e sossego. Isaías 30:15. A palavra shalom significa viver o céu na terra. Onde se vai? Que igreja pertence? O céu na terra.
Os pensamentos de Deus, e o que Ele anseia, é a gente cooperar com Ele, permitir que o fruto do Espírito que está em nós, ele se manifeste, o amor, a paz, a alegria, a bondade. O reino de Deus é um reino de alegria, um reino de paz, de shalom. É um reino de justiça, de pessoas completas. Por isso a identidade que ele coloca primeiro, ela é tão chave. Ela precisa cair no coração de uma forma extraordinária, como revelação mesmo. E aí, os pensamentos dele são de manifestar os dons espirituais sobre a face da terra. A começar, para mim, quase que o primeiro passo assim é o mais fácil, é falar em línguas. Daí depois vem a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria. Nós temos as escolas acontecendo aí que vão te ensinando nesse processo no sobrenatural, na escola de profetas. Eu quero te convidar hoje a olhar para o ano que vem, a ser como Jesus. E a concordar com Ele sobre os bons pensamentos que Ele tem sobre você mesmo. Tenha bons pensamentos a seu próprio respeito. E aí você vai ter bons pensamentos a respeito do seu próximo. Sabe aquilo que eu critico no meu próximo? E a alma funciona de uma forma assim, quando ela não consegue ficar pronta com o negócio, ela começa a ver o problema no outro. E sei lá como é que funciona isso na nossa alma. É um mecanismo que a gente tem quase de autodefesa. Quando eu não consigo vencer uma área, eu começo a ser crítico com o outro e começo a ver o problema do outro para tentar de alguma forma me proteger. Não sei como é que é isso aí. Os psicólogos que expliquem. Mas é meio assim. E é impressionante quando você olha para Jesus, ele sempre tem pensamentos bons a seu respeito. Você já imaginou Deus pensando mal sobre si? Eu teria que... Não. Os pensamentos dele são bons. Ah, pastor, me dê uma base bíblica. Filipenses 4:8, leia lá. Tudo que é bom, que tem algum louvor, tem algum motivo de gratidão, nisso pensai. É o que o texto está dizendo aqui, pensamentos naquilo que nós somos em Cristo, porque quando nós pensamos no que nós somos em Cristo, a nossa vida vai manifestar sobre a face da terra. E é isso que nós vamos experimentar nesse próximo ano. A mente de Deus vai nos ser revelada. Separe tempo para escrever e falar os pensamentos de Deus a seu respeito. É impressionante quando você para e começa, como nós vimos no começo do ano passado, nós falamos sobre o começo do ano, né? As 4 chaves para ouvir a Deus, de Abacuque 2, que é se aquietar, que é ver, escrever, não, eu pulei aqui, pensar e escrever, ver, não, aquietar-se, ver, pensar e escrever. O que Deus está dando, Abacuque 2, tem as mensagens ali no YouTube, e tem um livro também que nós compartilhamos aí, que fala dessas 4 marcas, né? Então, quando você começa a escrever os pensamentos de Deus a seu respeito, você vai ficar um pouquinho impressionado. E Deus começa a falar com poucas palavras simples. E como o pastor Luiz ele compartilhou, é como um quebra-cabeças. A revelação nas Escrituras, na vida de uma pessoa, ela é progressiva. Eu ainda não sei tudo o que Deus vai me revelar lá no futuro, mas eu já sei muito mais do que eu sabia quando comecei a caminhar com o Senhor Jesus. A revelação ela é progressiva na nossa vida, inclusive na leitura bíblica. Ela vai crescendo e à medida que nós vamos amadurecendo, a revelação ela vai crescendo dentro de nós.
E assim não é só pessoalmente, é como igreja e também é como o momento da igreja que ela passa caminhando. A revelação ela é progressiva, ela é crescente em nossas vidas. Então, comece a escrever como um quebra-cabeça e a figura vai se esclarecendo com o passar do tempo. Deus sempre dá o começo e à medida que você vai avançando, nós vamos tendo mais clareza sobre o chamado de Deus. Profetize os pensamentos de Deus, verbalize diariamente o que Deus diz a seu respeito. Eu sou um filho amado, Deus tem prazer na minha vida, eu sou profundamente amado, eu sou abundantemente abençoado, eu sou altamente favorecido pelo meu Pai. Essas verdades, elas, com o crer no coração e o falar na boca, a gente vai gerando essa realidade ao nosso redor. Então verbalize diariamente o que Deus diz a seu respeito, fale o que os céus estão falando e você se encherá do Espírito Santo. Escreva o que os céus estão falando, separe tempo para ficar falando aquilo de novo, de novo, de novo. Eu estava falando com a minha sogra hoje, eu disse, quando Deus quer me ministrar uma coisa, eu escrevo no cartão, e eu fico orando sobre aquilo, até aquele valor se tornar um valor intrínseco na minha vida, pertence ao meu coração. E como o pastor Luiz colocou, achei bastante propício, profetizar é que nem uma mangueira nova. Não sei se você já tomou água de mangueira nova, ela tem o gosto, né, da mangueira ainda do plástico. E com o tempo, ela vai perdendo esse gosto, ela vai pegando o gosto da água. E o profetizar é assim, no começo estava meio misturado o negócio, a gente está meio no processo. Mas quanto mais você vai profetizando, com o tempo é pura palavra de Deus. Então separe tempo para escrever e tempo para lembrar e falar o que Deus falou. Pense nas coisas do alto. Busque, como diz o texto, busque as coisas do céu. E para isso eu preciso dizer, Senhor, me dá um coração de aprendiz, me faça um discípulo. Eu não posso, como discípulo, dizer eu já sei. Porque quando eu digo isso para o Espírito Santo, eu já sei, ele não me ensina. Que Jeremias disse quando Deus perguntou para ele, o que está vendo, Jeremias? Ele foi muito sincero, eu estou vendo um ramo de amoreira. E Deus disse, se viu bem. Ele não inventou nada, ele nem começou a profetizar, ele só falou o que ele estava vendo. E aí Deus diz, eu velo sobre a minha palavra. Aí ele pôde começar a profetizar. Quando Ezequiel, ele recebeu uma pergunta de Deus, e Deus disse para ele, esses ossos aqui podem viver? Ele não enrolou muito e não ficou espiritual, ele disse, Senhor, tu sabes. Foi muito sincero de coração, ele não disse, eu já sei. Quando Deus conversa conosco, nós precisamos ter um coração de discípulo, um coração de aprendiz. Senhor, me ensina. E quando a gente tem um coração aberto, um coração como nós ensinamos a primeira aula da escola de treinamento ministerial, um coração ensinável, aí você vai separar tempo para estudar, para ler, tempos propícios, para receber a fé. Então, se é firme nos planos nobres de Deus, escreva as suas resoluções para o próximo ano, os valores que você quer firmar. Perceba nesse tempo que você tem hoje até a virada, a separar uma meia hora, comece a escrever o que os céus estão dizendo para você sobre o próximo ano. E estabeleça resoluções daquilo que você quer fazer. E comece a visualizar aquilo, comece a perceber em Deus aquilo acontecendo na sua vida. Use o que Deus tem lhe dado, a sua imaginação, e comece a falar sobre isso. Uma segunda atitude com o coração aberto é servir com um coração aberto. Os céus, eles se manifestam nas coisas mais simples da nossa vida. Então, como diz lá em Eclesiastes, tudo quanto vier à mão para fazer, faze conforme as tuas forças. Ou, como diz em Colossenses por 2 vezes, tudo que vocês façam de coração ao Senhor.
seu trabalho. Trabalhe conforme as suas forças, trabalhe conforme a oportunidade que você tem. Manifeste os céus nas coisas mais simples. É para orar por alguém? Vou orar de todo o coração. É para lavar louça? Vou fazer de todo o coração. O que vier à tua mão, faça-o como de todo o coração ao Senhor. Nisso os céus se manifestam. Perceba isso. Os céus, ele não é simplista, mas ele é muito simples. Ele te dá uma palavra, e se você começa a falar aquela palavra, ele te dá a variedade de línguas. Os céus sempre começam como sementes simples. Então eu queria concluir. Vocês foram ressuscitados com Cristo. Portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está, onde você, ao lado direito de Deus. Pense nas coisas lá do alto, e não nas que estão aqui na terra. A sua vida, ela está escondida em Cristo, na identidade daquilo que você é em Cristo. Ali está a sua vida, e a revelação traz ela para a terra. E eu gostaria ainda de concluir com 3 versículos que se tornaram parte da minha vida por oração, por repeti-los, por conversar com Deus, meditar sobre eles. Um rei, ele teve uma palavra e ele não aproveitou essa palavra do profeta. E lá em 2 Crônicas ele diz assim no 16:9: porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aquele que tem um coração aberto, coração totalmente doado a ele. E nisto o profeta fala para o rei: você procedeu loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. Quando o meu coração não é um coração aberto, disponível, eu entro num processo de guerra, porque eu tenho que me autoafirmar, porque eu tenho que ficar lutando com as minhas forças. E quando os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, de descanso. E esse é um ano que nós vamos, uma das coisas que Deus vai fazer nesse ano é unificar o nosso coração, é ter um coração só, não um coração dividido. Muitas vezes nós temos um coração dividido, por exemplo, nas finanças, né? Ele é dividido. A gente faz até certo ponto que a gente acha que é de Deus, e outro ponto a gente, não, eu vou conduzir como eu quero. Às vezes a gente tem um coração dividido com pessoas. Eu vou tratar bem uma pessoa, mas o outro eu vou deixar. E é interessante quando a gente começa a orar assim: Senhor, me dá um coração unificado, único. Uma das coisas, como Deus foi me ensinando isso nos anos, foi numa visão que um missionário teve, um missionário que trabalhava nas ruas de São Paulo. Ele sonhou, ele trabalhava com meninos de rua, e uma noite ele sonhou, e ele viu aqueles meninos de rua, e daí ele olhou melhor para aqueles meninos, e cada um daqueles meninos tinha o rosto do filho dele. O meu filho trata de um jeito, mas o menino de rua trata de outro jeito. E Deus trata todos igual. Eu não posso tratar um membro, e isso é uma das coisas particulares, uma filha na igreja aqui de um jeito, porque é filha do outro, e a minha filha eu vou tratar de outro jeito. Não posso. Um coração unificado trata todos conforme o coração do Pai. Provérbios 23:26, outra coisa que Deus vai trabalhar no nosso coração, e é uma oração, eu faço ela muitas vezes numa semana, quando o Pai diz assim: filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem nos meus caminhos. E eu oro: Pai, aqui está meu coração, meus olhos se agradam dos seus caminhos. Está aqui o meu coração, Pai, toma ele.
Filho meu, dá-me o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos, do meu jeito de fazer as coisas. Pai, aqui está o meu coração, eu quero me alegrar no teu jeito. Provérbios 23, 26, e outro que também se tornou uma oração, e até surgiu essa aula da ITM, que fala sobre um coração ensinável. O Salmo 86, 11, quando ele diz assim: ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe meu coração para só temer o teu nome. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, para que eu possa andar na tua verdade. E dispõe meu coração para temer uma coisa só temer o teu nome. Amém, queridos? Vamos nos colocar em pé, por gentileza. Peço que a equipe dos músicos venha, adoradores venha aqui à frente. Creio que o Espírito Santo falou no seu coração de algumas coisas desse ano. Enquanto eles vão se aprumando aqui, peço que você feche os seus olhos diante do Senhor e comece a consolidar algumas das coisas que Deus falou ao seu coração. Comece a afirmar o seu coração, basicamente em duas coisas: a identidade de Jesus. Você foi ressuscitado em Cristo Jesus e a sua vida está em Cristo. A segunda coisa é dispor-se a colocar os seus pensamentos nas coisas que são do alto, porque assim você vai poder manifestá-las sobre a face da terra. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, por esse falar do Senhor conosco, desse ano de 2020, um ano de corações abertos e céus abertos. Obrigado, Pai, que da sua parte os céus estão escancarados sobre nós. Senhor, obrigado que o Espírito Santo nos ajuda a abrir o nosso coração. Sim, Espírito Santo, o Senhor nos falou nessa noite sobre nossa identidade, que em Cristo Jesus o poder da ressurreição está em nós. É um ano de receber as revelações celestiais para a nossa vida, nossa família, nosso trabalho, quem nós somos em Cristo. Um ano para mergulhar o nosso coração de uma forma aberta na oração e experimentar os céus abertos. Espírito Santo de Deus, por gentileza, Espírito Santo de Deus, toca o nosso coração nessa noite, nessa hora, como o Senhor já vem amoldando ele, preparando no tempo de louvor. Eu te louvo por nos preparar nessa noite, por nos preparar em vir aqui. Obrigado, Senhor, por cada um que orou, que se preparou em oração, por cada um que está acompanhando ali na internet, essa celebração está sendo tocado pelo Senhor. Quero lhe agradecer, ó Deus, por a sua igreja, Comunhão Cristã Shalom, um lugar onde o príncipe da paz está se manifestando, onde o poder da ressurreição está presente. Obrigado, Senhor, pelas revelações dos seus pensamentos, que o Senhor vai abrir o nosso pensamento de uma forma extraordinária com a sua revelação e nos dar os seus pensamentos. Obrigado, Senhor, que é um ano de abençoar pessoas com a salvação em Cristo, de aprender de uma maneira nova a alcançar o coração daqueles que precisam com o poder da ressurreição. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, comece a dizer para Ele: eu quero manifestar o poder da ressurreição. Eu ligo meu coração às coisas dos céus. Comece a afirmar o seu coração naquilo que os céus estão dizendo. O meu coração é um coração aberto para os céus. Comece a ver no seu espírito o seu coração aberto, escancarado. Comece a ver o Pai falando dos céus: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho o meu prazer. Comece a ver os céus abertos sobre a sua vida, os
céus escancarados em Cristo Jesus. Eles são seus, os céus são seus. A vida eterna, a vida de Deus, ela é sua, ela está aí na sua vida. O Espírito de Deus que te conecta com os céus e conecta os céus na sua vida, está aí na sua vida, manifestando o poder da ressurreição. Comece a agradecer, pelo menos isso, agradeça ao Senhor. Oh, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Oh, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Os anjos do Senhor estão passeando pelas fileiras. Ele tirar o peso do coração. Não tem acusação em Cristo Jesus. Vejo corações que estavam enegrecidos, sendo brancos, esbranquiçados, como diz a promessa. Ainda que o sangue do Cordeiro, ele te purifica, ele te limpa. A alegria dos céus vai se manifestar nesse ano sobre nós. Perceba, porque os céus, a recompensa dos céus é a alegria quando o Senhor Jesus diz: bem-vindo. Se fosse fiar no pouco, entra no gozo do seu Senhor. O gozo do Senhor, esse gozo que é uma alegria mais intensa, mais profunda, vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família. Do nada você vai rir de sozinho. O Senhor Jesus, ele era ungido. Ele era mais alegre que todos os seus irmãos, porque ele era ungido com óleo de alegria. Esse olho é seu, esse olho é seu. As suas forças, a alegria vai lhe fazer um leão para manifestar o reino dos céus. Recebe onda de alegria, alegria no seu coração. Comece a falar o que Deus está dizendo. Assim que você possa ouvir, fale para você mesmo. É importante, como para ser cheio do Espírito Santo, você falar, pelo menos para que você ouça. Oh, Senhor, Deus está sobre ti, no meio de ti, poderoso para salvar-te, e Ele se deleita em você. Ele com alegria, Ele renovar-te-á em seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. O
Mangueiras, os pensamentos de Deus são cheios de amor. Estás aqui, movendo entre nós. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, mudando destinos. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, operando milagres. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, transformando nossas vidas. Adoro-te, adoro-te. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, curando multidões. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, restaurando os corações. Adoro-te, adoro-te. Estás aqui, transformando histórias. Adoro-te, adoro-te. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações.
Mas permita o Espírito Santo trazer à luz tudo que você é em Cristo Jesus. Amém, queridos? As boas festas, que seja de grande alegria esses dias. Venha receber a oração profetizada dos pastores sobre a sua vida. Graça e paz. Perdi